Hoje eu queria falar sobre esse negócio de pedir as coisas para o universo, de saber pedir as coisas para o universo. Estava lembrando que eu assisti o filme do Michael Jackson e, obviamente, uma das coisas muito comentadas na internet foi justamente isso de manifestar que ele tinha, né? Ele tinha vários bilhetes no quarto, ele repetia muitas coisas positivas para ele mesmo. Ele acreditava que ele já tinha as coisas que ele ainda não tinha alcançado e ele já vivia como se ele já tivesse, como se ele já fosse. E eu tento fazer isso na minha vida. Mas caraca, como é difícil a gente agir como se já tivesse as coisas que a gente quer, agir como se a gente já fosse a pessoa que a gente quer se tornar, sem a gente ainda ser. Eu acho isso muito difícil por alguns motivos muito particulares meus, né? Eu tenho as minhas seguranças, os meus traumas, as minhas, né, um surto assim, e às vezes eu começo muito bem. Por exemplo, logo depois do filme, principalmente, eu fui lá e escrevi uma cartinha também para mim, toda positiva, com frases afirmativas que me ajudassem ali no dia a dia com questões que eu costumo sempre levar para o lado negativo. Então, eu comecei a falar sobre afirmações de que eu sou inteligente, de que eu sou competente, de que eu sou bonita, enfim, várias coisas assim, que eu tenho dinheiro suficiente, que nada me falta, que eu já tenho tudo que eu quero. E, enfim, eu comecei a fazer isso e eu consegui fazer por uns 2 dias e não consegui fazer mais. Mas é um desejo muito grande que eu tenho de fazer isso, porque eu sei que isso funciona, e não só porque eu sei que isso funciona, porque eu acho que isso também é uma coisa muito boa pra gente. Alimentar a nossa cabeça e alimentar a nossa vida com coisas positivas é muito bom. Eu sei porque quando eu já fui mais positiva na minha vida, muitas das coisas deram mais certo. Por exemplo, quando eu me mudei a primeira vez, eu estava no fundo do poço. Assim, eu me mudei justamente para tentar melhorar assim a minha vida, porque estava tudo um caos de todos os lados e eu estava muito triste, muitas coisas tinham acontecido. Só que quando eu me mudei sem a minha família, sem os meus amigos, para um outro estado, uma outra cidade, um lugar que eu não conhecia ninguém. E tentei ser outra pessoa. Como que eu tentei ser outra pessoa? Eu tentei ser alguém, inclusive no trabalho, as pessoas falavam isso, né? As poucas pessoas com quem eu conversava. Tá? Traduzindo, a única pessoa que eu conversava no trabalho. Que eu só fiz uma amizade, eu acho, no primeiro emprego que eu fui. Duas, na verdade. Desculpa. Enfim, as pessoas até comentavam: Nossa, mas você é corajosa, né? Veio sozinha e tudo mais, e você sai, tá sempre bem, e você vai e conhece vários lugares e várias praias. Todo final de semana você tá conhecendo um lugar novo. A menina que morava comigo também comentava: Nossa, eu queria ser mais como você, mais desinibida, assim, e tudo mais. E na verdade eu era uma pessoa muito tímida num lugar novo e eu precisava me movimentar ali para que eu não ficasse isolada, né? Porque eu já estava isolada da minha família e dos meus amigos. Então, se eu me isolasse mais ainda, ia ficar difícil para mim. Enfim, me mudei de novo. Eu acho que eu fiquei 3 meses na primeira cidade e me mudei para a segunda. Na segunda cidade, acho que eu achei as coisas um pouco mais fáceis, mas mesmo assim era tudo muito difícil. E é a mesma coisa. Eu tentava não levar problemas pro trabalho e tentava, né? Nem sempre eu conseguia. Mas eu tentava sempre parecer bem. Eu acho que eu só me desestabilizei assim quando as coisas começaram a dar um pouco mais errado com a minha família no outro estado. E aí eu fiquei um pouco preocupada e eu pensei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E eu comecei a transparecer. Mas até então eu nunca tinha transparecido nenhum tipo de vulnerabilidade, nenhuma fraqueza, porque eu achava que era mais fácil assim. E, enfim, depois eu me mudei de novo, dessa vez para o estado que eu sempre quis morar, que é o Rio de Janeiro. Só que eu vim para uma cidade que eu não conhecia, eu nunca tinha visitado, Cabo Frio. Consegui um emprego e vim parar em Cabo Frio. Chegando em Cabo Frio, por ser um estado que eu já gostava, eu já sabia como eram os cariocas, por exemplo, e eu gostava muito do clima daqui, uma cidade praiana, tudo mais, as pessoas são menos complicadas também. Aí eu decidi que a minha vida ia ser fácil, eu coloquei isso na minha cabeça, que não importa o que me acontecesse, as coisas iam ser boas. E assim aconteceu, por muito tempo assim, teve muita merda rolando que ninguém ficou sabendo, ninguém do meu trabalho, assim, das amizades que eu fiz e tudo mais, e olha que a gente se abria muito, diferente dos outros lugares que eu morei, nesse emprego que eu tava em Cabo Frio, a gente se abria muito sobre questões pessoais, assim. Era até cômico, né? Às vezes virava uma sessão de terapia, em grupo. E, enfim, decidi que as coisas iam ser boas e eu comecei a acreditar naquilo. Então, todos os dias,
Quando eu acordava, eu pensava: "Hoje o meu dia vai ser incrível, porque eu vou fazer tudo dar certo". E o meu trabalho estava assim, ó, meio caótico, as coisas estavam meio desorganizadas, estava tudo meio complicado, tinha a questão da pressão também. E mesmo assim, eu saía do trabalho, ia pra praia, ou eu ia encontrar alguém, ia pra um barzinho, ia fazer alguma coisa, porque eu decidi que a minha vida ia ser boa aqui. Não era aqui que eu queria tanto ter vindo, não queria me mudar pro Rio de Janeiro. Tudo bem que não foi na capital, mas não era aqui que eu queria morar, perto da praia. Então por que caralhos eu ia reclamar? Então eu tentava não reclamar de nada, tanto que eu acho que uma ou duas pessoas ficaram sabendo alguma coisa ou outra, assim, de quando eu não tive bem. E eu consigo me lembrar, assim, de situações que eu passei bem fodidas, assim, e eu não comentei com ninguém também, e em nenhum momento eu transpareci isso no meu trabalho. Tanto que as pessoas falavam assim: a Rafa tá sempre com disposição, tá sempre bem. As pessoas ficavam assim, ó, indignadas porque eu parecia estar sempre bem, mesmo que eu tivesse passando um monte de merda fora dali. Tinha acho que dois colegas também que comentavam bastante isso comigo. Nossa, eu queria ser mais como você, assim, quando eu crescer, eu quero ser como você. Porque eles ficavam admirados de ver como eu lidava com as situações assim da vida, dava com a questão de estar longe da minha família, longe dos meus amigos, ter ido sozinha e correr atrás dos meus sonhos, que era um sonho morar lá, né? E, enfim, tá me virando. E fora o trabalho, eu também fazia outras coisas, então as pessoas ficavam se perguntando: nossa, como que ela tá conseguindo dar conta? No off eu não tava dando conta de nada, tá? Eu tava desesperada, pensando: meu Deus, e agora? Enfim, isso de afirmações positivas me ajudou muito. E eu acho que teve um dia que teve uma amiga minha que me visitou, a minha amiga do Sul. Ela me visitou na praia, a gente estava curtindo, assim, acho que foi o primeiro ou segundo dia que ela estava com a gente. E eu entrei na água com o meu celular. E aí eu fiquei sem o meu celular. Minhas contas todas no celular, eu não sei nem a senha. Enfim, muitas coisas, contatos, eu não tinha como me comunicar com ela, como que eu ia encontrar ela se ela tivesse saído de casa e eu tivesse que encontrar ela na rua. Enfim, muitas coisas assim passaram pela minha cabeça e aquele dia eu fiquei picuda. Aquele dia eu me afetei. Mas eu me afetei por algumas horas, depois eu comecei a pensar, tá, minha amiga tá aqui. Por que que eu vou ficar mal por causa de um celular, um aparelho? A gente dá um jeito, a gente se vira, vai dar tudo certo. E assim fez. Quando ela esteve aqui foram dias incríveis, foi tudo muito legal, muito divertido. Depois também, eu acho que eu me lembro da época do Natal. Nossa, o Natal foi pesado pra mim. Por quê? Natal pra mim sempre foi muito familiar. Então eu gosto de estar perto da minha família no Natal. Por mais que eu e a minha família a gente tenha as nossas desavenças ali, a gente quebre um prato ou outro durante o ano, eu gosto de estar perto da minha família. Natal pra mim é família. E, enfim, eu fiquei de passar o Natal com uns amigos, e aí no fim eu acabei não indo, porque eu não queria estar com pessoas estranhas, não, eu queria estar com a minha família. Só que chegou no dia do Natal, obviamente, eles me mandaram mensagem de novo, falaram: "Ah, vem pra cá, não fica aí sozinha". Outras pessoas também tinham dito pra eu não ficar sozinha, pra passar com eles. E eu fiquei em casa, eu lembro de ter feito uma chamada de vídeo com uma amiga minha, e aí depois eu chorei, 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 assim, ó, como se minha vida tivesse acabado. Assim, o que que eu tô fazendo aqui longe da minha família? Só que eu não tinha passagem pra voltar, não tinha dinheiro, né, no caso, porque é muito longe o Rio de Janeiro do Rio Grande do Sul. E eu não teria folga também, então ficaria complicado, eu teria que fazer um bate-volta só para passar o Natal, então ficaria bem corrido. Eu acho que na época até se eu tivesse negociado ali um home office, eles teriam me liberado pelo menos 1 ou 2 dias para que eu pudesse, né, visitar a família e voltar sem correria nem nada. Mas enfim, era tudo muito estável na minha vida nessa época, porque por mais que as coisas estivessem de fato sendo boas, mesmo quando as coisas ruins estavam acontecendo, eu não tinha organização, não tinha planejamento nenhum para ter feito essa mudança. Me mudei acho que 3 ou 4 vezes em menos de um ano. Então foi muita responsabilidade da minha parte, isso eu sei, eu tenho certeza hoje de que foi. E não é à toa que hoje eu trabalho com educação financeira e planejamento, organização, né, tudo, para que justamente eu comecei a tentar aplicar isso na minha vida, porque eu já aplicava isso para a vida dos outros, mas para minha ainda não. E aí eu tentei trazer isso para minha vida também, antes de trabalhar de fato com isso, de monetizar essa parte da minha vida, né, que eu já fazia. E, enfim, eram tempos difíceis, mas me ajudou muito isso de colocar na minha cabeça frases positivas, de colocar pensamentos positivos, de dizer: "Não, eu consigo.
consigo passar por isso, eu sou inteligente, eu sou linda, as coisas estão dando certo, eu vou conseguir me sustentar, eu vou conseguir passar por isso, eu vou conseguir um lugar para ficar. E assim, se vocês tivessem a noção, eu queria que alguém tivesse gravado desde o momento que eu saí do meu estado até o momento que eu fui parar no Rio de Janeiro, o tanto de livramento que eu tive, o tanto de pessoas boas que se enfiaram, assim, mesmo que só numa passada bem breve dentro da minha vida, e que só passaram para me auxiliar ali naquele momento que eu precisava e depois, puf, sumiram. Mas o quão foi significativo e importante ter a passagem dessas pessoas perto de mim naquele exato momento que elas passaram. O quão foi importante eu ter estabelecido isso dentro da minha cabeça, que as coisas iriam dar certo e que eu ia me virar e que eu ia dar um jeito, porque quando eu não conseguia dar um jeito, sempre apareceu alguém. Então eu acho que isso me ajudou muito, então é algo que eu tento fazer de novo, mas eu sei o quanto isso é válido pra gente, o quanto isso é bom, e agora eu tô tentando fazer isso de novo. Tem uma urgência muito grande que eu queria ver as coisas acontecendo para ontem. Eu sei que eu preciso de paciência, que eu preciso de tempo, que eu preciso de um planejamento maior e que eu preciso sentar e me organizar para que isso aconteça. E eu decidi tirar uns dias e fugir aqui para Cabo Frio. Então, eu simplesmente comprei uma passagem há uns 2 meses atrás e eu decidi que eu ia vir. Não sabia como que eu ia vir, mas eu vim, eu não tinha lugar para ficar. Airbnb que eu tô, que é muito bom por sinal, a localidade é boa e tudo mais. E era uma área da cidade que eu não conhecia antes. Então eu comecei a bater perna por aqui, gostei daqui, e no primeiro dia que eu cheguei eu pensei, meu Deus, eu quero morar nesse bairro. E aí eu comecei a procurar na internet lugares para. Eu decidi que eu não quero alugar nada por um bom tempo, porque é muito dinheiro investido em algo que não é meu, é um dinheiro que vai fora. O aluguel é muito caro, principalmente em cidade litorânea e tudo mais, e não valeria tão a pena assim para mim pensando a longo prazo. Então eu decidi que eu quero comprar. Só que faz um tempo já que eu tenho pensado nisso de comprar um imóvel, ou um apartamento, ou uma casa. E aí eu tô nesse processo de organização para isso e tudo mais. E aí tem um apartamento que eu fui dar uma olhada, que ele é aqui pertinho da onde eu tô, nesse bairro, então a localidade é muito boa. E o apartamento, ele não é uma coisa luxuosa nem nada, mas ele tem coisas que eu queria muito, que são sacada, varanda, né? E 2 quartos, uma cozinha fofinha, uma sala. Ele é bem arejado. Eu queria uma casa assim, uma casa ou um apartamento, né? Bem arejados, bem iluminados, onde eu pudesse pegar muito sol, onde entrasse muita vida, muita luz. É isso que eu queria. Porque é isso que eu quero pra minha vida: vida, luz, sol. É isso. E sem contar que eu fico muito bonita no sol, tá? A gente brilha, então é outra coisa. Enfim, fui lá visitar. Obviamente, não estava dentro das minhas condições. Mas pela simulação que eu tinha feito, era um outro tipo de negociação. E aí, quando eu cheguei lá, era o apartamento do lado, nem era o apartamento que eu tinha visualizado. Mas eu sei que ele é igual ao que eu fui visitar. E o valor é um pouquinho diferente. Então tá um pouquinho acima do meu orçamento. Mas isso não me impediu em nenhum momento de dizer que aquilo não era para mim. Desde que eu enxerguei esse apartamento, eu fiquei pensando: esse apartamento vai ser meu. Eu preciso desse apartamento. E assim, eu não sei que volta que a minha vida vai dar. Eu não sei o que que o universo vai fazer, mas eu sei o que que eu vou fazer para ir atrás desse apartamento. Eu vou dar minha vida para ir atrás desse apartamento. E eu tenho muita esperança de conseguir ele. E se eu não conseguir ele, vai ser outro, mas vai ser aqui nesse bairro. Vai ter muita vida entrando desse apartamento, vai ter muita luz, ele vai ser muito arejado e é isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu quero, eu posso e eu consigo. Como que eu vou fazer isso? Ainda não sei. Financeiramente falando, eu até sei, eu sei o que, que eu tenho que fazer agora, de que maneira que eu tenho que me organizar, de que maneira que eu tenho que me planejar para essa compra desse apartamento, mas eu preciso que o universo também coopere comigo, preciso que o universo me ajude. Universos, meus orixás, Deus, Buda, enfim, Michael Jackson, todo mundo, toda a galera tem que me ajudar, tá? Tô precisando de ajuda. Mas eu tenho muita consciência de que se eu colocar na minha cabeça isso todos os dias, se eu manifestar isso como se ele já fosse meu, eu vou conseguir. E eu queria que todas as pessoas pudessem pensar um pouco mais assim na vida. Eu sei que não é uma coisa fácil, eu mesma não consigo fazer isso diariamente. Mas todas as vezes que eu fiz, isso teve um resultado muito positivo para mim, e eu quero que tenha resultados positivos para outras pessoas também. Então é isso. Esse foi
o desabafo de hoje sobre manifestação. Eu espero que vocês manifestem muitas coisas boas para vocês. Eu tento